vamos começar o nosso telejornal com um alerta às pessoas que têm cães e gatos. Nesse mês, acontece a campanha de vacinação contra a raiva. Agosto é conhecido pelo mês do cachorro louco. Agora em agosto começa a campanha de vacinação antirrábica, né? Essa vacina é de extrema importância para a saúde pública, pois é uma doença que é transmitida dos animais para os homens, considerada uma zoonose. E animais a partir dos 4 meses de idade devem ser vacinados anualmente contra a raiva. Não tem nenhuma contraindicação, tá? Todos os animais podem tomar, tanto cães como gatos. E animais infectados pela doença podem transmitir a raiva por meio da saliva. A doença ela afeta principalmente o sistema nervoso central e periférico. A região conta com postos em diferentes datas. Em Alphaville, o atendimento será no dia 28, das 13 às 16 horas, no Cine Teatro. Em Aldeia da Serra, também será no dia 28, só que das 9 às 16 horas. Para mais informações sobre os postos de vacinação, entre em contato com a zoonose do seu município. E olha isso, ao sairmos da gravação, a nossa equipe acompanhou o resgate de um cãozinho. Dá uma olhada. A raça de um animal abandonado está em tudo que ele sofre nas ruas. A veterinária Karina, da Dogs Forever, foi fundamental para que o cãozinho transformasse a fome e o medo em confiança. Batizado de Zezinho, o cãozinho dócil seguiu para o bem-estar animal de Santana de Parnaíba e está aos cuidados da veterinária Karina. Mais uma chance de um final feliz que a gente vai acompanhar de perto. E o Alpha Channel News vai continuar acompanhando. Se você quiser saber mais sobre o Zezinho, entre em contato com a Dogs Forever pelo telefone 4154-3569. E o posto de atendimento ao trabalhador de Cotia disponibiliza novas vagas. Ao todo, são 105 oportunidades de emprego. Então, você que é morador e precisa trabalhar, entre em contato com o posto pelo telefone 4243-7666. Nesse mês, foi comemorado o Dia Internacional do Pedestre. Pensando nisso, o quadro Questão de Ordem desta semana foca na acessibilidade dos pedestres aqui em Alphaville. Dá uma olhada nessa situação. Com os anos, Alphaville cresceu muito, mais do que o esperado. Com isso, vários problemas começaram a aparecer. Trânsito, mobilidade urbana, queda de energia, falta d'água e pouca acessibilidade para os pedestres. O crescimento desordenado contribuiu para tudo isso, né? Diversos novos condomínios vieram para cá, as avenidas são praticamente as mesmas, o número de veículos, até com incentivo econômico que o governo deu para a compra de carros financiados em 60 e 72 parcelas, o número de veículos aumentou sobremaneira, as avenidas não são largas o suficiente, ou seja, o fluxo de veículos está totalmente estrangulado nessa região aqui. Os motoristas e motociclistas devem respeitar quem está a pé e que divide o mesmo espaço nas ruas. Por isso, a faixa de pedestre é muito importante. Boa, né? Bem sinalizado, tudo, né? Deveria ser os caras respeitar mais, né, mano? Se vai pisando na faixa, os caras falta passar por cima da gente, mano. Poderia ter em alguns outros pontos também. Inclusive nessa avenida aqui, eu acho que tem uma aqui em cima, mas lá embaixo onde tem passagem de pedestre não tem a faixa. Acho que poderia melhorar. Não há especificamente a lei dizendo onde se implantar ou não. Isso vai da nossa fiscalização, da nossa verificação em termos de movimentação de pedestres, circulação de pedestres, o comércio que está ali nas imediações e, obviamente, em conjunto com o fluxo dos veículos. As faixas em si são boas, são um lugar estratégico assim, que facilita para a gente atravessar,
Mas eu acho que falta conscientização do motorista mesmo. Muitas vezes a gente está esperando para atravessar e a maioria não para realmente. Eu acho que o pessoal demora para parar. Aqui, por exemplo, não tem farol e aí tem que esperar a boa vontade. E às vezes os motoqueiros passam direto. Quando um pedestre aqui, pelo menos nessa rua, né? Quando ele põe o pé, os carros param. Existem alguns pontos em Alphaville que faltam faixas de pedestres. Um lugar é na Avenida Tocantins e outro é na Avenida Pentágono, que por sinal são vias bem movimentadas. A gente sente a dificuldade quando desce do fretado, na parte da manhã. A gente desce no início da Tocantins, tem que subir até o meio da Tocantins para conseguir atravessar. O que nós acertamos com a área? Eles vão reerguer essa guia que tem ali no início, na primeira passagem, colocar uma cerca viva ali para realmente impedir que o pedestre passe, se não colocar alguma coisa, um obstáculo fixo, eles vão passar por onde eles estão acostumados e mais à frente vai ser revitalizado aquele local, inclusive com o alargamento da faixa. Nós temos a Escola Pentágono, onde pelo menos 1000 alunos estudam nessa escola e você não tem uma faixa escrito devagar, escola, está tudo quase apagado, o que coloca as crianças em risco. A própria travessia de um lado para o outro da Avenida Pentágono, a faixa está praticamente apagada. Outro problema que existe na região em relação aos pedestres são as calçadas. Em alguns pontos elas estão em péssimas condições, em outros não dá para transitar e há lugares que nem possuem calçamento. Houve uma melhoria com a execução de calçadas, porém de pequeno porte, pequena largura, onde as pessoas em alguns trechos são obrigadas a caminhar na Avenida Pentágono, juntamente com os veículos, o que as coloca em risco de vida, né, de serem atropeladas, né? Então eu creio que a Prefeitura poderia fazer muito mais do que tem feito em questões de acessibilidade. Inclusive, existem árvores no meio das calçadas que as pessoas precisam desviar das árvores para andar pela rua, porque não cabe a pessoa dentro da calçada juntamente com a árvore. Hoje em dia aqui está complicado, está terrível, está tudo destruído. A Prefeitura precisa melhorar isso daí, viu? Precisa ter o espaço direito, né, para a gente andar com segurança aqui, que tá ruim, né? Tem que ficar indo quase no meio da rua para conseguir andar aqui. A calçada ali é quase uma corrida de trekking, sabe? Horrível. Só é bem difícil, bem difícil. É muito estranho, porque você desce calçadas, primeiro que elas estão todas esburacadas, depois você chega, tem um meio fio, aí você tem que atravessar um outro canteiro para chegar numa outra faixa de pedestre para atravessar praticamente o mesmo semáforo, passar no meio de canteiro cheio de buraco, calçadas que o poste está no meio do caminho, você não tem como passar e realmente tem que atravessar a rua, calçadas totalmente desniveladas que o carrinho realmente tranca e você não consegue. Eu sempre falei que eu acho que por mim, no meu caso, tudo bem, minha filha tem a mim para empurrar o carrinho, mas e um cadeirante, uma pessoa que está de cadeira de rodas, que está de muleta sozinho, como é que ele faz para andar nessa cidade? A nossa equipe entrou em contato com as prefeituras. Em relação às faixas de pedestres em Barueri, o coordenador de trânsito do município disse que irá resolver essa situação junto à área. Já em relação às calçadas, tanto a Secretaria de Obras de Barueri como a de Santana de Parnaíba não deu nenhum parecer à nossa equipe até o fechamento dessa matéria. E a União Solidária promoveu nas dependências da CCR a 6ª reunião da rede social da Grande Oeste. Dá uma olhada. Os encontros da rede, que acontecem mensalmente na CCR, reúnem representantes do poder público, gestores, profissionais liberais, organizações e voluntários, com o objetivo de fortalecer e desenvolver questões solidárias e colaborativas.
Nesse sexto encontro da rede, a gente organizou uma agenda bastante interessante. A gente trouxe como palestrante representantes do Instituto FI, que é uma organização também do terceiro setor, mas que tem como objetivo aproximar os bons projetos sociais, aqueles que realmente deixam um impacto social, junto aos investidores sociais, pessoas físicas ou investidores, pessoas jurídicas. O Instituto FI é uma organização social que nasceu no Rio de Janeiro há pouco mais de 3 anos, com o propósito de fomentar a cultura de doação no país, né? Então, a gente trabalha como uma assessoria em filantropia. Eu costumo dizer que a gente inverte a lógica da captação de recursos. Ao invés de buscar recursos para uma organização social, a gente busca bons projetos para investidores sociais, né? Então, havendo interesse de um investidor em uma causa, a gente apresenta um portfólio de projetos dentro daquela causa eleita, com recortes, né, dentro desses projetos, e aí a gente sugere uma doação. Feita a doação, a gente passa a acompanhar esse trabalho da organização, né, realizando essa prestação de contas para o investidor. Entre novos e antigos colaboradores, o número de participantes a cada novo encontro é sempre crescente. O Centro de Voluntariado tem uma parceria com a Rede Social da Grande Oeste. A rede abriu para a gente novas oportunidades, abriu novos caminhos, fez novos contatos, a possibilidade da gente fazer network com as entidades parceiras que precisam para a gente, enquanto Centro de Voluntariado, é muito importante, porque a gente capacita as pessoas e a ideia é que a gente distribua essas pessoas entre as entidades que precisam. Em todas as reuniões, a apresentação de um novo parceiro e uma palestra com assuntos de interesse público. Nós também trouxemos um assunto bastante relevante para a sociedade, um assunto que está sendo promovido através de uma campanha que se chama Legado Solidário. Esse assunto está sendo trazido pelo Colégio Notarial do Brasil, da seção de São Paulo, e trata do assunto sobre o interesse de pessoas de deixar seus bens privados, particulares, através de testamento público. E como é que essa vontade particular da pessoa, né, pode ser direcionada a entidades sociais idôneas, né, que já têm um trabalho reconhecido, e cooperar ainda mais com o desenvolvimento social. Então, esse é o trabalho da rede. Os eventos da rede são abertos ao público. Então fica o convite aí para você participar. Para saber mais, acesse a página uniãosolidaria.org.br. A Sociedade Bíblica do Brasil, que tem sua sede em Alphaville, promoveu o primeiro café da manhã com jornalistas da região. A organização é responsável por um dos pontos turísticos de Barueri, o Museu da Bíblia, que fica localizado no centro de eventos do município. E logo mais, os moradores de Cotia contarão com mais opções de lazer. As obras do Parque Linear e do Centro da Juventude estão quase prontas e contarão com quadra, pista de skate, sala de ginástica e muito mais. Envelhecer é um processo natural da vida. Mas o que acontece, como é que é quando as crianças se aproximam desta realidade? Mais do que um encontro de gerações. A visita do elenco da novela Carinha de Anjo ao Grupo Vida Brasil de Barueri levou sorrisos e muito afeto aos mais de 40 idosos residentes. As crianças dançaram, cantaram, trocaram carinhos e presentearam os idosos com uma manta confeccionada com detalhes em crochê, uma iniciativa promovida pelas mães do elenco mirim. O primeiro objetivo é unir a família, então, e fazer com que os pais sejam um modelo para os filhos. Então, o pai agindo em função do outro faz com que a criança aprenda, na prática, a servir o outro. Os idosos também retribuíram com música e muita alegria. Adicionar a energia das crianças na tarde dos idosos do Grupo Vida Brasil de Barueri foi certamente uma experiência a mais para todos, quando o assunto é a alegria de viver. A nossa intenção também, além de aproximar gerações, que é o idoso, a geração dos pais, a geração dos filhos, né? Que aí nós estamos vendo 3 gerações hoje, pelo menos,
Além disto, é também sensibilizar a criança que existem realidades muito diferentes daquilo que elas vivem no dia a dia. Durante esse mês de agosto, Cotia recebe a Escola Móvel Sampapão, que fornece 14 cursos gratuitos de panificação e confeitaria. A carreta ela está em frente à Prefeitura. Para saber mais, ligue no telefone 4616-7960. E uma novidade na rede de ensino de educação de Barueri. Agora, todos os pais, através de um sistema, podem ter acesso às notas, frequência escolar e os relatórios de seus filhos que estão matriculados na rede municipal. O sistema ele é bem simples. Para saber mais, acesse educação.barueri.sp.gov.br.